Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o estudo 9 do livro A Gênese. Interessante que o livro nos requer bastante atenção, por ser uma obra científica de grande importância para todos nós espíritas. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim: eu não gosto do livro A Gênese, sabe? Eu não gosto porque é um livro difícil, mas nós estamos aqui tentando ajudar, né, no entendimento das pessoas. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. Está aí a Gênese, estudo 9. Estamos falando do capítulo 3, né, o bem e o mal. Nós vamos estudar nesse capítulo três itens, né, são os três subitens: o fonte do bem e do mal, aliás, é o instinto da inteligência, destruição dos vivos uns pelos outros. Tá? Então vejam que são três temas, né, bastante importantes: fonte do bem e do mal, instinto e inteligência. Aliás, quando se fala de instinto e inteligência, é muito bom a gente ter essa informação, porque nós ainda vivemos isso. Muitas vezes vivemos pelo instinto e outras pela inteligência. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que sublimar o instinto, para que ele cada vez mais vire para nós uma inteligência. Né? Às vezes a gente toma atitudes muito estranhas, né? De brigas aí, de confusões. Então, muita coisa instintiva. Nós vamos estudar dos itens 1 a 10 desse novo capítulo aqui do nosso estudo da Gênese. Então, vamos a ele. Primeiro subitem, né? A fonte do bem e do mal. Então, vamos ver como que o senhor Allan Kardec desenvolve esse capítulo. Então, no item 1, ele vai dizer o seguinte: olha, Deus sendo o princípio de todas as coisas, e este princípio sendo toda a sabedoria, toda a bondade, toda a justiça, tudo que procedendo do que se deva participar desses atributos, já que é infinitamente sábio, justo e bom, jamais poderia produzir algo insensato de maldade ou de injustiça. O mal que observamos não deve, pois, ter a sua fonte nele. É muito comum a gente ler sobre algumas citações teológicas ou de análise da teologia, e as pessoas falando que o mal procede de Deus. Não, minha gente, não é isso. O mal vai ser sempre uma distorção do bem que procede de Deus. Então, vamos ficar bem claros nisso, porque a gente ouve pessoas dizendo, né, que Deus ele fez o bem e o mal. Não, ele não fez o mal. Deus jamais, sendo amor puro, ele faria o mal. Isso não tem lógica. Né? Se ele, por exemplo, é a mesma coisa que você acender aí na sua casa uma lâmpada e que ilumine o ambiente que você está nele, e você dizer que da lâmpada sai a treva. Não tem como. A lâmpada vai só emitir a luz, os fótons. Então, a mesma coisa, Deus não cria o mal. O mal é a distorção dos homens fazendo sobre o bem que vem de Deus. Né? Então, vamos prestar bem atenção nisso para a gente não cair nesses erros. No item 2, ele vai dizer o seguinte: ó, se o mal estiver nas atribuições de um ser especial, que se denomine Arimã ou Satã, das duas uma. Ou este ente seria igual a Deus e, por consequência, também poderoso e eterno como ele, ou ele seria inferior. No primeiro caso, né, admitiriam dois poderes rivais, lutando sem cessar, cada qual a destruir o que o outro faça e se contrapondo mutuamente. Esta hipótese é inconciliável com a unidade de vida que se revela na disposição do universo. No segundo caso, se este for inferior a Deus, estaria subordinado, não podendo assim se tornar eterno como ele, sem que ele seja igual. Será, pois, um princípio
Se ele foi criado, não poderia ter sido por Deus. Deus teria, sim, criado o espírito do mal, porque seria a negação da sua infinita bondade. Então, ele diz o seguinte, se tiver um Satã, se tiver um desses, essas denominações demoníacas, se elas realmente existissem, né, então elas poderiam ser duas forças antagônicas, Deus e essa força. Então, isso é impossível. Essa força não existe, definitivamente ela não existe, porque tudo é criado por Deus. Então, se Deus cria tudo, ele iria criar uma força dessa? Isso é inconcebível com o amor. Quando se estuda o amor, quando se estuda a possibilidade do amar, é impossível que essa criatura, igual um pai, né, pai de vários filhos, ele estabeleça que um deles tem que ser orientado para o mal, para atrapalhar a vida dos outros filhos dele. Isso não condiz com a justiça, nem com a lógica, nem com o bom senso. Então, Deus não cria o mal e não tem duas forças lutando pela criação. Deus e Satã, ou Deus e o diabo, ou Deus quem quer que seja. Então, precisamos tomar cuidado, nós espíritas, temos que eliminar essas palavras de uma vez por todas. Satã vem do hebraico Satanás, que significa inimigo. Não tem nada a ver com uma força criada diabólica, né? Inimigo. Todo mundo tem seu inimigo, quase todos, né? Diabo vem do grego diabolô, que significa ardiloso, mentiroso, enganador, aquele que destrói. Também a gente encontra isso muito na sociedade, né? Como seres humanos. Depois vem o demônio. O demônio é mensageiro, vem do grego mensageiro, que pode ser do bem ou do mal. Então, minha gente, não existe essa força criada, como a gente ouve muito falar isso, né? O maligno. A gente vê filmes de terror que colocam essas figuras como seres existentes. Não, o que existe são espíritos atrasados, espíritos destinados ao mal temporariamente, porque um dia desses eles vão despertar, porque são muito inteligentes. Então, um dia desses eles vão despertar. O que os mantém no mal? É que eles, se optarem pelo bem, eles terão que entrar num cômputo de disciplinar que muitas vezes eles não desejam. Então, guarde isso com você. Nunca mais você pense que esses espíritos, essa força que faz o contraponto com Deus exista. Existem irmãos e irmãs que ainda estão vivendo essa possibilidade de cometer enganos, prejudicando pessoas e prejudicando a eles mesmos, né? Por conseguinte. Tá? Então, vamos dar sequência. Agora, no item 3, do capítulo 3, né, da Gênesis, o bem e o mal, Kardec vai dizer o seguinte, ó, conforme certa doutrina, o espírito do mal, criado bom, seria transformado em mal, e Deus, para lhe punir, ter-lhe-ia condenado a se tornar eternamente malvado, e ele teria dado por missão seduzir os homens a fim de lhes induzir o mal, opulência, uma só queda podendo merecer os mais cruéis castigos eternos, sem esperança de perdão. Haveria aí mais do que uma falta de bondade, porém uma crueldade premeditada, pois, por encontrar a sedução mais fácil, melhor ocultar a armadilha. Satã seria autorizado a se transformar em anjo de luz e a simular as mesmas obras divinas, até mesmo se equivocar. Você observa que Allan Kardec deixa bem claro que, esse Satanás, ou esse demônio, seria um espírito que decaiu, e aí ele não tem mais condições, né, de recuperar, então ele seria transformado num agente para prejudicar a humanidade. Precisamos entender uma coisa, meu amigo, minha amiga. Nós não temos noção da extensão da criação de Deus. Nós não temos isso. O que ocorre é que nós moramos num planeta pequeno, num canto, numa periferia da galáxia,
E a gente quer dizer, pelas nossas experiências aqui, que Deus cria o bem e o mal. Vocês sabem quantos planetas existem numa amostragem? Mais ou menos 210 septilhões de planetas. Tem planetas, né, primitivos, tem planetas de provas e expiações, como é o nosso, planeta de regeneração, que estamos entrando, planetas felizes e planetas celestes. Então, você acha que nós aqui na Terra, os nossos teólogos, queriam determinar isso? Que Deus cria, e se o anjo decair, ele vai fazer o mal eternamente? Não, isso aí precisa ser revisto. Isso não tem lógica absolutamente nenhuma. Deus jamais faria isso. Criaria um ser para prejudicar os seus próprios filhos. Você não faz isso na sua casa se você tiver filhos. Você vai tratar todos eles com o mesmo carinho e vai querer para todos eles o mesmo andamento no bem. Então Deus não faria isso, meu amigo, minha amiga. Esquece isso. O que existem são espíritos que temporariamente estão dedicados ao mal. Eles entenderam que deve ser assim, eles optaram para ser assim. Mas não demora muito, eles retornam para suas lidas normais de filhos de Deus a caminho da sua evolução. Isso é tranquilo. Se você duvida, eu vou te oferecer como leitura o livro Libertação. Lá você vai encontrar o caso de Gregório, que era um espírito decaído, fadado ao mal, mas que a mãe dele interferiu e o Gregório sai daquela situação. Então, minha gente, raciocinemos. Espiritismo tem que ser fé raciocinada. Ainda no item 3, né? Seria de ser inquietude e imprevidência da parte de Deus, pois toda liberdade confiada a Satã de sair do império das trevas e de se entregar aos prazeres mundanos para arrastar os homens, o provocador do mal teria menor punição, né, que as vítimas de suas astúcias que sucumbem por fraqueza, uma vez que no abismo de lá não mais poderia sair. Deus lhe recusa um vidro de água por mitigar-lhe a sede. E, durante toda a eternidade, decide, ele e seus anjos, seus queixumes, sem se queixar, sem se deixar comover, ao passo que permite a Satã todo o gozo que desejar. Você vê que não tem lógica um negócio desse. Não tem lógica. Então, Deus seria o quê? Deus seria uma pessoa vingativa, um ser vingativo. Então, este meu filho desviou do caminho que eu tracei, então ele vai sofrer por isso. Não tem essa vingança. Isso acontece com o ser humano, mas com Deus não. Vamos cuidar quando a gente começar a ler seriamente sobre Deus, né? Durante todas as doutrinas sobre a teoria do mal, essa, sem dúvida, seria a mais irracional e a mais injuriosa para a divindade, por causa da vingança. Então, Deus seria vingativo, percebe? Então, você não está querendo seguir aqui os que eu estou falando para você seguir. Eu te criei, mas você está indo para o mal, então se dane por aí. Isso pode acontecer na família terrena. O filho ser excomungado pelo pai, a filha ser excomungada pelo pai. Isso pode acontecer aqui. Isso aí, teve épocas aí que isso era muito, assim, de muita protuberância, né, na sociedade aqui da Terra. Hoje já está mudando isso. Então, Deus não faz isso. Então, é o homem querendo que as suas imperfeições sejam as imperfeições de Deus. Não, isso não acontece. Lembra daquelas filhas que ficavam grávidas, sem casar, fora do casamento, né? Solteiras e grávidas, muitas vezes eram jogadas fora na rua. Se vira, você não vai ficar mais aqui. Isso era a vingança do pai, por ter sentido a sua honra atingida, né? Mas Deus não faz isso, gente. Deus tem solução para todos os nossos problemas, todos.
Ele tem solução para todos os filhos rebeldes voltarem a ser filhos tranquilos e equilibrados. Guarda isso. O espírita tem que entender isso. Por isso que nós temos esse livro, a Gênese, para ir tirando essas dúvidas nossas. Agora, você imagina, se hoje, no século XXI, que nós estamos trabalhando nesse tema, as pessoas têm dificuldade de entender isso, imagina no século XIX, século XVIII. Está vendo por que muita gente abandonou a fé? Por causa disso. Porque se dizia que Deus era vingativo, que criava, que não recuperava seus filhos rebeldes. Então, muita gente afastou dessa ideia. Aqueles mais inteligentes, né, afastaram disso. Ainda bem que chegou o Espiritismo, para explicar como é que funciona. Né? Então, vamos dar sequência aqui ao item, né? Ao capítulo 3, aliás, agora no item 4. Entretanto, o mal existe e possui uma causa. Sim, o mal existe, não tem jeito. Então, o mal é de todas as sortes. Há, em princípio, o mal físico, o mal moral. Além disso, os males que o homem pode evitar e os que são independentes de sua vontade. Entre estes, é preciso colocar os flagelos naturais. Então, ele fala, né, dos males físicos, os males espirituais, morais, os flagelos naturais, que a gente já viu isso, né, no livro dos Espíritos, das leis morais, na lei da destruição. Então, você precisa ir juntando, né, as informações que a espiritualidade nos coloca o tempo todo. Então, é preciso a gente ir colocando, né, essas orientações a nosso favor. Então, existe esse mal? Existe. Mas esse mal é por quê? Mal físico, más escolhas. Mal moral, más escolhas. Flagelos destruidores, necessidades de modificações naturais, que você pode estudar lá no livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais, a lei da destruição. Aí já começa a ter um outro sentido toda essa informação, tá? Então, vamos continuando aqui. Agora, vamos para ainda no item 4, né? Kardec vai colocar o seguinte, ó. Em suas faculdades, o homem é limitado. Não pode penetrar nem se abranger conjuntamente à visão do Criador. Julga as coisas do ponto de vista da sua personalidade. Vocês estão lembrados que nós conversamos sobre isso? Que, às vezes, o homem fala sobre Deus da maneira como que ele age. Como se ele fosse Deus, ele fazia desse jeito. Né? Então, ele vingaria, ele expulsaria filhos de casa, não abriria mais as portas da sua casa para os filhos rebeldes. Então, isso é coisa do homem, da evolução humana, não coisa de Deus. Né? Então, vamos continuar, porque está bem interessante isso aqui. Ó. Julga as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses de facções, de convenções que cria e que não estão absolutamente na ordem natural. Não, está na ordem dele. Percebe? Está na ordem dele, o ser humano que faz esse julgamento. Então, nós não podemos querer entender, né, ou comentar e divulgar que Deus procede como um ser humano falho como nós. Tem que ter essa diferença. O homem, quando ele chega no momento da evolução dele, quando ele ainda não se sintonizou direito com Deus, ele começa a se sentir Deus. Então, ele começa a achar que o mundo tem que ser da maneira como ele pensa. E a maneira como ele pensa ainda é pequena perante a divindade superior, que é Deus. Não é isso? Bom, é por isso que ele encontra frequentemente maldades e injustiça que considera justa e admirável se visse a causa
e a meta e o resultado definitivo. Procurando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, ele reconhecerá que tudo leva à marca da sabedoria infinita e se curvará ante tal sabedoria, mesmo pelas coisas que não compreenda. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, uma desencarnação. A pessoa está bem e desencarna. Aparentemente, isto é ruim, porque, poxa, ele estava tão bem, né? Estava vivendo aqui com a gente, tão bem. Mas se depois a gente for estudar isso, quando for para o mundo espiritual, ou mesmo se ele fizer uma comunicação, esse que desencarnou, ele vai dizer assim, não, venci meu ciclo, eu tenho que entrar para outro ciclo. E ali a minha encarnação não iria me dar essa chance de entrar para o outro ciclo. Então, como eu tinha completado tudo, como eu tinha feito tudo como deveria ser feito, então eu fui trazido para o mundo espírita, ou o mundo espiritual, exatamente para que eu pudesse progredir. Então, a gente não sabe direito como é que é o trâmite da evolução. Nós estamos começando a estudar isso hoje. E a gente tem que tomar cuidado para não colocar as nossas opiniões acima das leis naturais que regem o processo da evolução. Nós estamos nesse projeto, então que a gente possa entender que se estamos nesse projeto, é um projeto divino regido pela potência divina. Então vamos trabalhar, nós não podemos errar. Suicidar, por exemplo, é um erro imenso que custa caro, né? Matar alguém, a mesma coisa, custa muito caro na economia da evolução. Eu vou ter que parar o meu progresso evolutivo para refazer o erro que eu cometi. Então, nós temos que entender que tudo que nós fazemos gera uma consequência. Então, se eu quero boa coisa, uma vida mais saudável, que eu pense bem antes de cometer ou de aceitar qualquer coisa, né? E, senão, eu vou ter dificuldades enormes. No item 5, nós vamos encontrar assim, o homem recebeu como quinhão uma inteligência com auxílio da qual pode conjurar, ou pelo menos atenuar grandemente os efeitos de todos os flagelos naturais. Mas ele adquire em saber e avança em civilização. Menos esses flagelos se tornam desastrosos. Com uma organização social sabiamente previdente, ele poderá até neutralizar tais consequências, já que nem poderão ser evitados inteiramente. Não tem essa questão dos diques, né? Tem os diques, tem as barragens, né? Tem as contenções que se faz aí nos barrancos, tem os diques que não permite que a água invada, nos Países Baixos, por exemplo, tem muito isso. Então, quer dizer, com a medida que a civilização vai avançando e vai entendendo e vai se protegendo, assim também o homem. Na medida que ele vai avançando em entendimento da lei de Deus, ele vai se protegendo mais. Ele sabe que se ele der um tiro em alguém, ele terá que responder por aquele ato dele, não só na justiça terrena, mas pela sua consciência, que estará ligada com a justiça divina. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos criando proteções contra aquilo que possa perturbar a nossa felicidade, a nossa integridade física e moral. Então, é preciso a gente estar atento. Não vale levantar de manhã, fazer aquelas coisas que a gente faz só, não. A gente tem que levantar de manhã e estar atento a todas as surpresas de cada dia. Jesus falou isso, a cada dia com as suas surpresas, né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque eu posso planejar um dia de um jeito e ele ocorrer de outra forma, que são as surpresas daquele dia. Então, eu tenho que estar sempre atento, você tem que estar sempre atenta, porque pode ser que no meio do dia, aquilo que você planejou para a tarde tem que ser mudado. Então, você tem que estar pronto ou pronta para essa mudança, para que possa fazer bem. Percebe? Então, a vida é um eterno desafio, porque a evolução é esse grande projeto da jornada do herói. O herói é aquele que sai para a jornada e vence todas as dificuldades e volta amadurecido e crescido. Tá? Isso é importante pensar. E aí,
continuando aqui o item 5, né? Assim, pelos seus próprios flagelos, que possuam suas próprias utilidades na ordem geral da natureza e pelo futuro, porém, que fere no presente, Deus tendo dado ao homem, por suas faculdades, das quais deu o seu espírito, os meios de assim paralisar os efeitos. Então é o seguinte, por que tem as dificuldades naturais da vida? Para que a gente cresça. Não é assim? Quando se descobriu o petróleo como indústria, né? O que eles fizeram? Eles não criaram situações de sondas para explorar o petróleo, para extrair o petróleo? Por que Deus deixou que fosse assim e já não trouxe aquilo diretamente? Para que a gente alinhavasse mais a nossa inteligência. Quantos engenheiros, quantas engenheiras, quantas pessoas cresceram nessa indústria do petróleo? Em outras indústrias também. Olha que coisa interessante. Então, Deus nos dá um mundo virgem de soluções, mas com todas as soluções nele embutidas, para que a gente possa pesquisar, para que a gente possa crescer com essas pesquisas. Então, o trabalho é isso, sabe? O trabalho é essa coisa incrível que faz a gente crescer interiormente pelo conhecimento. E se eu aprendo uma coisa que eu não sabia, eu alcanço um outro patamar da minha inteligência. Agora, eu tenho que tomar cuidado, porque a inteligência só não é suficiente. Tem que ser inteligência moralizada. Percebe? É isso que é a grande questão, né? Vamos dando sequência aqui, ainda no item 5, é assim que se saneiam os sítios insalubres, que se neutralizam os miasmas empestados, que se fertilizam as terras incultas e engenha a preservação das inundações, que se constroem habitações mais sadias, né? Mais sólidas para resistir aos ventos tão necessários à depuração da atmosfera, que se põe ao abrigo às intempéries, e assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade faz criar as ciências para auxílio dos quais aperfeiçoa as condições de habitabilidade do globo e amplia a soma do seu conforto. Hoje, se você quiser construir uma casa num país desses aí, que tem muito terremoto, né? Maremoto, como os Estados Unidos, Japão, principalmente, então você tem que ter todo um critério de defesa da sua casa. Tudo já estudado, planejado, para aguentar a pressão daquele terremoto, daquelas catástrofes. E se você vai construir uma casa no morro, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita estrutura ali, porque o morro pode desbarrancar. Então, assim, hoje nós temos uma pesquisa de locais onde se pode ou não construir, se deve ou não construir. Então, por quê? Porque nós estamos aprendendo isso com o tempo. Quando você vê, por exemplo, numa época de chuva, que há esses desmoronamentos, você pode ver que as casas estão em locais que não deveriam estar. Raramente elas estão bem solidificadas, raramente. Me lembro de uma catástrofe que aconteceu aí, as casas lindas, verdadeiras mansões, mas tudo empilhadas no morro. Aí a chuva veio e levou, né? Então, quer dizer, falta a este homem, então, esse entendimento do que deve ser e como deve ser. Então, para evitar o mal. Depois não reclamar. O mal me pegou. Não, eu tenho que entender o que é melhor, onde eu devo fazer, como eu devo fazer. Tá? Então, Allan Kardec está dizendo isso aí para nós. Ainda no item 5, ele vai colocar: o homem, devendo progredir, os males aos quais está exposto são um estímulo para o exercício da sua inteligência. Nós acabamos de falar isso, olha. De todas as suas faculdades físicas e morais, convidando a pesquisa, tá vendo? Quando falei do petróleo, né? De se preservar. Se nada houvesse que recear, nenhuma necessidade o levaria à pesquisa do que seja melhor. Ele se entorpeceria na iniciativa do seu espírito, nada inventaria e nada descobriria. A dor e o aguilhão que impulsionam o homem adiante
adianta na estrada do progresso. Provavelmente, em mundos superiores, mundos felizes, né, não se corre esse risco. Por quê? Porque os espíritos que lá residem já são previdentes em tudo. Então, os mundos deles são mundos felizes, não tem esse problema que nós temos aqui. Porque os problemas que nós temos aqui é para fazer a gente crescer, fazer a gente entender. Então, quando tem um processo qualquer de um desencarne coletivo, então essas pessoas não vão morrer, elas vão para o mundo espiritual levando a informação. Não fizemos bem feito. Vamos voltar e vamos fazer bem feito agora. Então é assim que progride o homem. Assim caminha a humanidade. Então nós temos que entender isso, né? Essa informação do livro A Gênese é importantíssima, porque nos coloca como seres oríveis de nós mesmos, oríveis do nosso ambiente, protegendo-nos e protegendo o ambiente. Somos o quê? Aquelas pessoas que precisam ser conscientes, inteligentes e realizadores do bem. Então, o bem nos busca a todo instante. Não é assim? Então, se você está vendo uma coisa em perigo, você vai lá e protege, melhora a situação, então você está se exercitando na caridade e no bem que você precisa realizar para expandir-se espiritualmente. Veja que coisa interessante que é isso. Aí você pode agora pensar em grandes momentos aí que nós já vivemos, de perigos muito grandes, né? E agora você refazer, quem sabe, aquilo que você pensou na época, que foi uma catástrofe, que foi um problema, que foi uma tragédia, que foi isso, que foi aquilo. Então, precisa tomar cuidado. Aliás, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, tragédia é quando sai de mim. Isso é tragédia. Quando vem para mim, é drama. Tá? O drama eu necessito viver. A tragédia eu não preciso realizar. Então, guarde bem esse estudo dessas duas forças, né? Porque muitas vezes, num desmoronamento, você chama de tragédia e não é tragédia, é drama. Porque veio de lá para você. Agora, quando você põe fogo numa vila, aí você cometeu uma tragédia, que é drama para aqueles que moravam na vila. Isso aí tem que ser bem guardado, porque senão nós estaríamos expostos às invigilâncias da espiritualidade. Então, se acontece um fato, né, uma casa pega fogo sozinha lá, e eu falo que é tragédia, então cadê a espiritualidade que não me ajudou, não me tirou de casa, não me levou para outro lugar, não me alertou? Cadê Deus que não me protegeu? Então, guarde com isso. Tragédia é só quando eu faço. Quando a pessoa impõe o processo. Quando chega para a pessoa, é drama. Tá? Isso aí é importante saber. Porque isso cada vez mais solidifica em nós a bondade de Deus. O item 6 agora. Todavia, os males mais numerosos são aqueles que o homem a si criou pelos seus próprios vícios, os provenientes de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, da cupidez, dos seus excessos em tudo. Eis, pois, a causa das guerras e das calamidades, que arrastam dissensões, injustiças, opressões do fraco pelo forte, enfim, da maioria das doenças. Então, tudo causado, né, pelo próprio indivíduo. Então, ele causou todo esse processo para ele. Isso vai gerar drama para ele um dia. Se ele fez contra ele, é uma tragédia que ele criou para ele. Né? Tem muita coisa aqui. Então, se eu vou trair, por exemplo, o meu cônjuge ou a minha cônjuge, eu estou gerando uma tragédia para mim, de proporções muito grandes. Muito grandes, porque eu vou entrar num outro campo vibratório da outra pessoa, enquanto que eu estou no campo vibratório daquele que a espiritualidade colocou para mim. Então eu posso entrar num campo extremamente perigoso da outra pessoa, que só tem carinha bonita, mas com uma pessoa complicada, e eu trago isso para mim, para minha casa. Então eu estou gerando tragédia. Então, cuidado, minha gente, muito cuidado com traição.
sabe? O traidor é que tem que ser considerado coitado, porque não cuidou de si. O traído, não. Traído, firme, forte no seu campo, no seu caminho, não tem nada de coitado. Ele está vencendo as suas dificuldades. Isso é importante saber, viu? Porque tem muita gente aí que acha que o coitadinho é quem foi traído, não é nada, é quem traiu. Ainda no item 6, Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria que não têm senão por alvo o bem. O homem encontra em si mesmo tudo que se torna necessário para a sequência. Sua rota é traçada por sua consciência. A lei divina fica gravada no seu coração. Além do mais, Deus os faz chamar sem interrupção por seus messias e seus profetas, pelos espíritos encarnados que receberam missão de clarear, de moralizá-lo, de aperfeiçoá-lo. E nestes últimos tempos, pela multidão de espíritos encarnados que se manifestam em todas as partes. Então, Deus nos nutre de todas as necessidades. Todas. Né? Mas a gente faz as artes. A gente cria situações difíceis. A gente é muito rebelde, né? É muito ingrato a Deus. E depois quer culpar a Deus. Sabe? Deus nos dá todas as formas de nos aperfeiçoarmos. Todas. Agora, o trabalho é nosso. Porque quanto mais eu trabalho e venço, mais eu cresço. Se alguém fizer por mim, não tem mérito. Eu tenho que ter o mérito. Você tem que ter o seu mérito. Percebe? Se os homens se conformassem rigorosamente às leis divinas, não seria incerto que ele evitaria os males mais pungentes e que, como tal, viveria venturoso sobre a terra. Se não o faz, é em virtude ou decorre do seu livre-arbítrio e em súbito as consequências. Isso é muito claro, né, gente? Muito claro que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Não tem lá no Pequeno Príncipe, você é responsável por aquilo que cativas? Então, se eu cativo o erro, se eu cativo o vício, se eu cativo a omissão, se eu cativo a maldade, a crueldade, o que eu quero receber em volta? Vou dar um exemplo do corrupto, né? E do corruptor. Eles ganham o dinheiro deles, né? Ou alguma coisa, que eles acham que vale a pena agir daquele jeito. Muito bem. E depois? O sujeito tem um monte de dinheiro no banco. Ele desencarna. E aí? Imaginou como é que fica essa alma no mundo espiritual? E se o desencarno for de repente, pior ainda. Bom, minha gente, está na hora de raciocinar. Está na hora de entender que o nosso mundo é só um degrau que nos leva ao céu. Eu tenho que passar por esses degraus sem me ficar preso a eles. Sem botar uma cola no meu pé e uma cola no degrau que me prenda ao degrau. A Terra é tão somente um pequeno degrau. Guarde isso com você. Isso é importante, né? E no item 7, contudo, Deus, pleno de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, a dizer que do próprio mal faz nascer o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz sentir ao homem a necessidade de trocar de vida. Instruído pela experiência, ele é compelido a procurar um remédio no bem, sempre por um efeito do seu livre-arbítrio. Logo entra em um caminho melhor, é feito por sua vontade e porque reconheceu as inconveniências do outro caminho. Vou contar para vocês aqui uma coisa bem interessante. Francisco de Assis, ele escreveu aquela prece famosa, né? Você vê que ele trabalha opostos, não trabalha? Onde houver trevas, que eu leve a luz, onde houver tristezas, que eu leve a alegria, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, né? E assim sucessivamente. Muito bem. O que mostra aquela prece? Mostra o seguinte: Deus só criou o bem, só esses lados positivos da prece, né? Esperança, alegria, né? Luzes, tudo foi criação de Deus. Então nós temos isso. Só que a gente distorce isso.
Quando a gente distorce, a gente faz o oposto. Então, esse oposto aí, ele é a distorção daquilo que nós insistimos por realizar. Existem estudos aí bem profundos, né, sobre dualidades, e hoje os nossos grandes estudiosos, né, como o Swami, por exemplo, como aquele que escreveu, né, Geração Espontânea, ele diz o seguinte, olha, está na hora de acabar as dualidades. Está na hora de acabar com as dualidades. Vamos seguir só a estrutura divina colocada por Deus para nós. Está na hora de eu falar assim, hoje eu vou fazer o bem, hoje eu vou fazer o mal. Está na hora de falar com isso. Está na hora de criar uma fofoquinha, parar com isso. Está na hora de comer uma coisa que vai me fazer mal, temos que parar com isso. Então, o bem e o mal, nós teremos que superar pela opção pelo bem. Agora, enquanto eu achar que vale a pena o mal, eu vi um vídeo recentemente de 3 assaltantes lá na praia, lá no Rio de Janeiro, que eles filmaram o assalto, e vangloriando do assalto, um celular e um relógio. Então, eles optaram por aquilo. Uma opção infeliz. Porque depois vai acontecer alguma coisa com eles, porque eles estão se comprometendo. Lembra que quando ele fala que nós temos que seguir o padrão da consciência, a consciência livre está sempre ligada a Deus. Seguir esse plano da consciência, que eu sei assim, nossa, vale a pena fazer isso? Nós temos a lei áurea, né? Que é faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Fora isso, é um risco muito grande que se corre. Então, meu irmão, minha irmã, seja sincero, sincera, seja puro nas suas ações. Seja pura nas suas ações. Porque aí você estará do lado do bem, sem a dualidade do bem e do mal. Né? Continuando os raciocínios de Allan Kardec, ele vai dizer o seguinte, a necessidade o obriga, pois, a se aperfeiçoar moralmente em via de ser mais feliz, como esta mesma necessidade o tenha forçado a aperfeiçoar as condições materiais da sua existência. Então, agora, nós podemos voltar, né, no nosso raciocínio de início desse estudo e dizer, não existe Satã, não existe demônio, não existe diabo. O que existe é a minha pouca vontade de fazer o bem, de conviver com o bem. Então, se o Satã me atinge, se o demônio me atinge, se o diabo me atinge, é porque eu estou na frequência baixa de espíritos inimigos, mensageiros do mal e mentirosos, ardilosos, né? E desintegrador de vidas. Então, eu que entro na faixa desse tipo de espírito. Mas um espírito criado por Deus para atazanar a humanidade, isso não existe, não. Isso seria muito estranho. Quando eles falam maligno, né? O maligno está em nós. Nós é que abrimos campo para que o mal se estabeleça em nós. Né? Isso tem que ser bem pensado para que a gente não fique nessa infância espiritual. Né? Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem. Isso é ótimo de Kardec, eu gosto muito disso. O mal é a ausência do bem. Então, quando você está com mal, é porque não está com bem. E por que você não está com bem? Porque você optou não estar com bem. Como o frio é a substância do quente. Desculpa, como o frio é a abstinência do quente. O mal não é mais um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Um vem a ser a negação do outro. No lugar em que o bem não existe, haverá forçosamente o mal. Lembra daquela estrutura que a gente estava comentando a respeito da prece Francisco de Assis? Então, onde não há luz, há trevas. Onde não há alegria, há tristeza. Né? E assim sucessivamente. Percebe? Então, nós é que estamos criando o mal em nós, porque não permitimos que o bem se estabeleça definitivamente. Tá? Do homem, Deus só quer o bem.
do homem somente que provém o mal. Se houvesse na criação um ser preposto ao mal, o homem não o poderia evitar. Contudo, sendo o homem a causa do mal em si próprio e possuindo ao mesmo tempo seu livre-arbítrio e por guia as leis divinas, ele o evitará, quando bem entender. Quando bem entender. Percebe a necessidade do centro espírita na sua vida? Que é lá que você vai aprender isso. É lá que você vai conviver com este bem que a espiritualidade coloca lá nos ambientes dos centros espíritas. Então, meu amigo, quando você for ao centro espírita, não tenha pressa de voltar para casa, a não ser que você esteja doente. Fica lá mais um pouco, sabe? Ore. Nós tínhamos um trabalho social muito grande, e com várias pessoas participando de uma sede, né, de estudos e de atuações artísticas. Então, nós criamos uma sala, que era a sala da reflexão. Então, na porta está assim, ocupado e livre. Então, a pessoa sentia uma vontade, por exemplo, não estava bem. Então, ele chegava lá na sala e punha ocupado, fechava a porta. Não, nem fechava a porta, né? Só virava a chavinha e tinha um livro lá, o Fonte Viva. Ele abria e ia estudar, ia ler, ia se integrar, para ele não permanecer no mal. Às vezes ele chegava mal-humorado, querendo brigar, né? Estressado ou estressada, ele ia para lá. Ninguém mandava, ele que ia. Então não tinha castigo. Vai para a cadeira do pensamento. Não, ele entendia que precisava. Então é isso aí, o bem tem que ser visto para o homem e ser exercido por ele. Então é isso, faça isso para você. Crie um ambiente na sua casa para você, nessas horas de estresse, de dificuldades, larga tudo, senta ali. Faça uma leitura e veja o que você pode melhorar para você. Né? Ainda no item 7, né? Tomemos um fato vulgar para comparação. Um proprietário sabe que a extremidade do seu campo é um sítio perigoso, onde poderá perecer, ou se ferir quem por lá se aventurar. O que faz ele para prevenir os acidentes? Coloca próximo ao lugar um aviso, portanto, proibição para se ir mais além por causa do perigo. Eis a lei, ela é sábia e imprevidente. Se, apesar disso, o imprudente não tiver dado conta e ultrapassasse o local, dando-se mal, a quem poderia ele responsabilizar, senão a si próprio? Não tem tantas placas de advertência na nossa vida? Na estrada não tem? Na dúvida, não ultrapasse. Tem isso lá, não tem? A pessoa ultrapassa. Porque, por exemplo, é uma curva, é uma lombada, alguma coisa assim. Aí vem um carro de lá para cá, um caminhão, um ônibus, pronto. Chega lá no mundo espiritual, não tem que reclamar do motorista do ônibus, nem do carro, nem de quem que veio no sentido contrário. Ele foi imprevidente. Então, existem muitas placas de advertências nas nossas vidas. O coração fala assim, não faz isso. Não vá lá. Cuide-se. Não ponha essa roupa tão curta. Você vai atrair olhares que vão minar suas energias. Você não precisa exibir teu corpo. Exiba a tua beleza espiritual. Isso você pode estar muito bem vestido para isso, vestida para isso. Então, cuidado, minha gente. Depois não reclama. Não reclama. Eu vou dar um exemplo aqui muito sério que eu ouvi de um médico, tá? Isso vale a pena. Sabe esses biquínis fio dental que se usa muito hoje? O médico estava me falando que está dando muito câncer de reto por causa dos micro-organismos que estão na areia. Lá é muito sujo, né? Estão penetrando, né, para o reto e estão dando câncer. Já pensou? Para que isso? Para que esse tipo de roupa? Para se expor, depois não reclama. Então fica aí a dica, né? Assim o é com todo mal. O homem o evitaria se observasse as leis divinas. Deus, por exemplo, colocou um limite à satisfação das necessidades. O homem fica divertido pela saciedade. Se ultrapassar esse limite, falo-á voluntariamente. As doenças, as fraquezas do corpo, a morte que pode advir delas são, pois, seu feito e não oriundo de Deus. Fica claro isso aí, não precisa nem de comentar, né? É você raciocinar, refletir sobre isso aí.
Guarde isso com você, meu amigo, minha amiga. Né? Tá tudo muito claro. Nós aqui somos os artífices do bem ou do mal. Né? Aí vamos agora, dando sequência, aqui já no item 8, o mal sendo o resultado das imperfeições do homem, e sendo o homem criado por Deus, este Deus dir-se-á, pelo menos, se não criou o mal, pelo menos terá criado a causa dele. Se fizesse o homem perfeito, o mal não existiria. Né? Então, a pessoa fala assim, mas se Deus fizesse a gente perfeito, não tinha problema com isso. Vamos ver o que Kardec analisa. Ó. Tivesse sido o homem criado perfeito, ele seria fatalmente portador do bem. Ora, em virtude de seu livre-arbítrio, ele não é obrigatoriamente portador, nem do bem nem do mal. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso e que tal progresso fosse fruto do seu próprio trabalho, a fim de que o mérito fosse seu. Fosse seu mesmo, portanto, a responsabilidade do mal que é feito por sua vontade. A questão, pois, é de saber qual é, no homem, a fonte da propensão do mal. Então, tem pessoas que se suicidam indiretamente, que fazem um monte de atrapalhadas na vida que vão gerar suicídio. Depois você lê ali os primeiros capítulos do livro Nosso Lar, e André Luiz fala bem sobre isso. Ele abusou da bebida, abusou do sexo fora do casamento, ele abusou das comerias, o que deu? Chegou no mundo espiritual, ele é um médico importante, né? Chega no mundo espiritual como suicida. Isso pode acontecer com a gente. Então, cuidado, meu amigo, minha amiga, cuidado com as suas escolhas. Nós estamos chegando num ponto da nossa evolução que não podemos mais dar uma de menino e menina. Paulo de Tarso disse, quando eu era menino, eu falava como menino, vivia como menino. Agora eu cresci. Eu falo como homem e vivo como homem. É o que nós temos que fazer. Está na hora de parar com as meninices. Está na hora. Né? Item 9. Se estudarmos todas as paixões e mesmo todos os vícios, veremos que eles têm seus princípios no instinto de conservação. Este instinto encontra com toda a sua força nos animais e em seres primitivos, que mais se aproximam da animalidade, aí domina sozinho, porque entre eles ainda não existe o contrapeso do senso moral. O ser ainda não nasceu para a vida intelectual. O instinto se debilita, ao contrário, à medida que a inteligência se desenvolve, porque assim domina a matéria com a inteligência racional. Nasce o livre-arbítrio, o qual o homem usa a seu capricho. Então, exclusivamente, cabe a ele a responsabilidade dos seus atos. Muito, muito profundo esse texto de Kardec. Muito profundo. Então, o instinto está mais ligado aos seres primitivos, aos animais e seres primitivos. Quando a gente vai adquirindo a inteligência, o senso de inteligência, o livre-arbítrio vai se desenvolvendo em nós, agora nós temos que nos cuidar. É agora que chegou o nosso momento de deixar o instinto para lá e analisar se vale a pena. Então, por exemplo, o primitivo chegava e dava um tapa na cara do outro. Um ser moralizado, um ser inteligente, moralizado, vai fazer isso? Nunca. Porque o tapa que ele der vai voltar para ele de alguma forma. Então, minha gente, não reclama depois. Espiritismo é muito, muito lúcido. E como diz Kardec, é uma coisa séria para ser vivido por homens sérios que queiram transformar-se. Fora isso, vamos aí nessas brigas, nessas confusões, que não vai nos levar a nada. Né? O item 10, o destino do espírito é a vida espiritual, mas na primeira fase da sua existência corpórea, ele só possui necessidades materiais para satisfazer, e para tal, o exercício das paixões e uma necessidade de conservação da espécie dos indivíduos, materialmente falando. Porém, saindo deste período, possui outras necessidades a princípio semi-morais, semi-materiais e depois exclusivamente morais. Então que o espírito domina a matéria, ele se sacode em cativeiro, avança pela vida providencial e se aproxima de seu destino final. Se ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, ele se retarda na assimilação da estupidez.
Então, nós temos muito essa necessidade da conservação. Tudo bem, a gente precisa se cuidar mesmo, mas é preciso sair desse jugo da matéria, sabe? Esse jugo material que nos prende, né? Aqueles restaurantes chiques, aquelas comerias, né? Aquelas roupas extravagantes ou não, aquela necessidade de consumo, que é uma marca da materialidade em nós, né? Então, tudo isso precisa ser revisto pelo Espírito. Porque o bem e o mal decorrem disso. Né? Muito, muito forte e muito interessante esse estudo de Kardec. Todas as paixões têm, desta forma, sua utilidade providencial, sem o que Deus teria feito algo inútil e desnecessário. É o abuso que constitui o mal, e o homem abusa decorrente do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, ele escolhe livremente entre o bem e o mal. E você? Você já está escolhendo livremente entre o bem e o mal? Ou você vai no som da valsa? Como diz aí, no vai da valsa. Né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou você não, você já para refletir o próximo passo que você vai dar. Pensa aí, amigo e amiga, né? Então, nós terminamos o nosso estudo de hoje, né? Continuaremos no próximo, o de número 10, né? Que é o 10º estudo, né? Aí você faz aí a sua revisão agora. Nós estudamos o livro A Gênese, né? O capítulo 3, itens 1 a 10, né? E aí eu deixo aqui para você o meu abraço, né? E convidando você a cada vez mais entender a necessidade da sua adequação às leis de Deus. Muito obrigado. Até o nosso próximo estudo do livro A Gênese. É claro que isso aqui vai te obrigar a estudar o livro, né? Então, procura aí o livro, se você não tem, adquira o livro, se é tudo livro barato, nem pede emprestado da biblioteca, você tem que devolver, você tem que ficar com ele. É um livro interessante, né? Da codificação espírita para os seus avanços aí. Muita paz, muito obrigado e até o nosso próximo estudo, o de número 10. Um abraço, até lá.